Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, não se esqueça de orar. Algumas pessoas têm feito aniversariado durante a semana. Hoje está aniversariando a irmã Edienes, a irmã Nilza Waques. Ontem a irmã Larissa Pires, Magno Gonçalves. Dia 8, Maria da Conceição Custódio aniversariou. Nós estejamos orando aí. Mãe Diene está fazendo aniversário hoje, está? Não está. E a irmã Nilza Waques. Então, se você quiser, ainda dá tempo ligar e desejar feliz aniversário para esses irmãos. Texto de Lucas, capítulo 8. Nós estaremos fazendo uma leitura no versículo 45 e 46. Amém? Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, a multidão te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Pai, essa é a tua palavra, em nome de Jesus, ministra nos nossos corações essa noite, que ela possa produzir mudanças em nossas vidas. No nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu não sei como você tem se aproximado de Deus, como você tem se aproximado de Jesus. Eu não sei de que forma você tem ido até Deus, ou de que forma você tem ido até Jesus. A palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, diz que aquele que se aproxima de Deus precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto também diz de Hebreus que a fé é o firme fundamento nas coisas que se esperam e nas coisas, aquilo que nós não vemos, ainda não contemplamos. E é preciso pensar sobre viver uma vida de fé e se aproximar de Jesus com fé. E o texto que nós lemos conta de uma mulher que se aproximou de Jesus em uma situação muito difícil da sua vida, uma mulher marcada historicamente por uma grande enfermidade essa que já tinha levado todos os seus recursos. O texto diz que aquela mulher havia depositado toda a sua fortuna em buscar tratar e sarar aquela enfermidade. O texto diz que aquela mulher vivia já à margem da sociedade, porque uma mulher que tinha um fluxo de sangue era considerada como uma mulher impura naquele contexto, e essa mulher não podia ter contato com as pessoas direto, porque ela era considerada uma mulher impura, e aquela mulher não tinha mais recursos. Porém, um dia aquela mulher ficou sabendo que Jesus, o Jesus que fazia milagre, que operava, ele estava ali próximo dela. E é interessante, queridos, eu quero que você fique com essa história no seu coração, com esse texto, mas eu também queria que você observasse que todo o capítulo 8 de Lucas é um capítulo que é marcado por pessoas que se aproximaram de Jesus, por motivos diferentes, por necessidades diferentes, mas o capítulo 8 de Lucas, para mim, intencionalmente, o autor coloca desta forma e nessa ordem, você vai entender o porquê que eu acho que é intencionalmente, mas vai apresentar para nós pessoas que se aproximaram de Jesus. E é interessante que, ao longo dessa história, dessa mulher do fluxo de sangue, você vai perceber que Pedro chega para Jesus e diz: olha, mestre, tem tanta pessoa em volta,
Tem tanta gente aqui, as pessoas estão te apertando, e como assim você está dizendo que alguém te tocou? As pessoas estão te tocando, as pessoas estão em volta o tempo todo. E aí nós podemos tirar uma coisa que eu quero destacar para vocês. Muitas pessoas se aproximam de Jesus por curiosidade. Muitas pessoas se aproximam de Jesus de uma forma cultural. Meu pai me levou, minha mãe era da igreja, ou a minha tia era, e eu fui indo, e eu estou aqui também, esse movimento todo está aí, e eu estou aqui. Dizem que tem um Jesus por aí que está fazendo milagre. Diz que tem um Jesus por aí que faz as coisas acontecerem, que muda a história. E eu estou aqui, certo? Eu estou próximo de Jesus. Porém, eu não tenho experimentado ainda das virtudes de Jesus. E virtude é aquilo que é as qualidades naturais de Jesus, que produz impacto de transformação, que produz impacto de mudança na vida das pessoas. E o texto diz que aquela mulher experimentou da virtude de Jesus, de uma das virtudes que era de cura, né, de milagre. Um Jesus que é onipotente, todo-poderoso, que opera e realiza todas as coisas. E o primeiro grupo de pessoas que aparece se aproximando de Jesus, no capítulo 8 de Lucas, é os discípulos dele. Do versículo 22 a 25, diz que eles tinham entrado num barco, e eles estavam navegando, e Jesus estava por ali no barco deles. Porém, Jesus tinha descido para descansar. E quando Jesus desceu para descansar, veio um vento muito forte sobre aquele barco. Veio um vento, e o vento quase destruindo aquela navegação. E os discípulos foram até Jesus e o acordaram e disseram: olha, nós estamos perecendo. Nós estamos aqui quase afundando. Nós estamos aqui apavorados, nós estamos com medo. Parece que nós não vamos resistir, tem um temporal lá fora. E aí Jesus serenamente, eu fico imaginando Jesus muito tranquilo, ele olha e diz: por que vocês não têm fé? Por que vocês não se aproximam de mim dizendo: Jesus, fala lá fora para o vento se aquietar? Quando Jesus olha para os discípulos e diz assim: por que vocês não têm fé? Eu fico imaginando que Jesus percebeu o medo. Jesus percebeu a insegurança daqueles homens quando eles foram até Jesus. Jesus percebeu na vida daqueles homens a incerteza de que de fato ele tinha toda a autoridade sobre todas as coisas. Quando aqueles discípulos vão até Jesus, a ideia que o texto me deixa entender, a partir da pergunta de Jesus: por que vocês não têm fé? É que na cabeça deles eles iriam perecer mesmo. Há momentos na vida da gente, que mesmo estando perto de Jesus, a gente entra num desespero tão grande, e parece que nós não vamos resistir à tempestade que está vindo sobre a nossa vida. Parece que às vezes nós enfrentamos um vento tão forte, e isso pode ser no aspecto familiar, no aspecto eclesiástico da igreja, e Jesus está ao nosso lado, e nós entramos em crise, e até às vezes em crise de fé, e Jesus olha para nós e diz o quê? Por que é que vocês estão com medo? Vocês esqueceram que eu sou o Deus da igreja, eu que chamei vocês, eu que separei vocês, eu que escolhi vocês. Por que vocês estão tão aflitos? O problema eu cuido. E aí ele olha para o vento e diz: se aquiete aí. E a Bíblia diz que imediatamente o vento cessou. O vento se acalmou. Querido, o que eu aprendo com isso? Que Deus tem autoridade sobre todo o cosmos, sobre toda a natureza. Ele estava mostrando para os discípulos que Ele tinha autoridade sobre todas as coisas. Ele era um Deus acima de tudo.
Tudo estava em suas mãos. É como se Jesus estivesse dizendo assim: parem de ficar aí atormentados, porque não está chovendo, porque essas coisas fazem parte do meu propósito. Eu estou no controle. Por que é que vocês estão perdendo o sono por tudo isso? Simplesmente creia e pregue, anuncie. O resto é comigo. Em seguida, você vai ver que aparece uma outra situação de pessoas se aproximando de Jesus. E aqui, no verso 26 a 34, sabe quem se parece diante de Jesus? Uma legião de demônios. 26 a 34, ainda no capítulo 8. Uma legião de demônios se aproximam de Jesus, usando a vida de um jovem. Talvez alguns vão dizer que era um jovem que tinha se aproximado, mas o texto diz que o homem estava tão tomado pelos espíritos imundos, que ele já não tinha lugar para morar, ele já não usava roupa. Então não foi o homem que foi ali, mas aqueles espíritos que estavam naquele homem, o conduziram à presença de Jesus. E quando eles chegam perto de Jesus, eles reconhecem Jesus como quem? Como o verdadeiro enviado de Deus, o Filho de Deus. Eles dizem: o que temos nós contigo? Por que veio agora aí nos atormentar? Jesus pergunta sobre quem estava ali. Eles dizem: uma legião. E sabe o que acontece, queridos? Ainda que aquele homem estivesse não tivesse condições de buscar a Jesus, Jesus dá uma ordem para aquele espírito, e aquele homem no mesmo instante, ele é o quê? Liberto. Querido, tem tantas pessoas acorrentadas, conduzidas, direcionadas. Às vezes nós somos batistas e falamos pouco sobre as obras malignas, mas constantemente nós vemos pessoas direcionadas por um espírito de Satanás, pessoas que estão alienadas à pornografia e não conseguem mais governar a sua vida, porque isso tem governado a sua história, isso tem sido o Senhor, isso tem dominado. Pessoas que têm um espírito de mentira, isso governa, isso direciona, tudo que ela faz é em cima de engano, é em cima de manipulações, um espírito de contenda, de destruição. E aí sabe o que acontece quando aquele espírito se apresenta diante de Jesus? Ele dá uma ordem e ele vai embora. E aí Jesus se mostra que ele tem autoridade sobre a natureza, mas também ele tem sobre todos os principados e potestades. Toda autoridade ele tem sobre a natureza e sobre todos os principados. Portanto, queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós, servos de Cristo Jesus, recebemos da parte de Deus a autoridade do céu para orar sobre os enfermos, para expulsarmos demônios, para que nós pudéssemos, pela autoridade de Cristo Jesus, libertar os cativos. Sabe por que nós não fazemos isso? Sabe por que nós temos medo dessas coisas? Sabe por que parece que essas coisas estão tão longe de nós? Porque a forma que nós nos aproximamos de Jesus é a forma que nós nos relacionamos. Sem fé é impossível. É necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé. É necessário que nós possamos compreender o que Jesus está deixando aqui evidente, que Ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas. O texto em seguida, eu disse que eu queria mostrar para vocês algumas pessoas que foram aproximadas de Jesus. Os discípulos, no momento de vento, de tempestade, se aproximaram com medo e Deus deu abundância. O homem estava possesso por um espírito de demônio, por uma caça de demônios. Ao se aproximar de Jesus, houve libertação. E em seguida você vai ver
Um outro grupo que se aproxima de Jesus, que está narrado no capítulo 40 a 42, no capítulo 8, do versículo 40 a 42, e fecha do 49 a 56, quando Jairo se aproxima de Jesus, porque ele tinha uma filha à beira da morte. A filha de Jairo estava à beira da morte, e ele se aproximou de Jesus numa busca desenfreada e crendo que Jesus podia livrar sua filha da morte. Só que veja uma coisa interessante, do versículo 40 ao 42, Jairo chega perto de Jesus e fala: Senhor, vai na minha casa, entra na minha casa, porque minha filha já está quase morrendo. A situação lá está desesperadora. Ele se aproxima com esse desejo de cura em relação à sua filha. E o texto diz que Jesus sai, mas quando ele estava saindo para ir na casa de Jairo, ele se depara com uma outra situação, que era dessa mulher do fluxo de sangue. Ao ir para a casa de Jairo, ele encontra com uma outra situação, um outro cenário, dessa mulher que há tanto tempo sofria com fluxo de sangue. E quando a mulher toca em Jesus, o que acontece? Ela é o quê? Curada. Quando ela toca em Jesus, ela é imediatamente curada. Imediatamente, o texto diz, aquela mulher é curada. Jesus, nesse capítulo, já se revelou autoridade sobre a natureza, sobre os demônios. Agora ele revela a sua autoridade sobre toda enfermidade. Ele revela autoridade sobre todo espírito de enfermidade. E aí, ele cura essa mulher, e ele vai para casa, e quando ele está indo para a casa de Jairo, chega alguém e fala: olha, agora não adianta mais. Não adianta mais. Sabe por quê? Porque a filha de Jairo já morreu. O milagre que nós precisávamos já não vai chegar mais. O que nós precisaríamos que o Senhor fizesse na nossa casa, já não dá mais, porque a morte já levou minha filha. E eu fico imaginando o desespero de Jairo. Ele tinha depositado a confiança plena no Cristo, e ele parou para atender outro pelo caminho, e agora sua filha está morta. E Jesus vai à casa dele, e chega lá, o que ele faz? Ele diz: menina, venha cá comigo. E agora ele está revelando a sua autoridade sobre a morte. Jesus revelando a autoridade sobre a morte. Ele tem o controle da natureza, ele tem autoridade sobre todos os demônios, ele tem autoridade sobre todo espírito de enfermidade, e ele tem autoridade sobre a morte. E aí eu quero dizer uma coisa para você, querido, que está aqui nessa noite. Sempre que alguém se aproxima de Jesus, ele só não experimenta das virtudes de Jesus se ele não tem objetivo. Ao longo da história do ministério de Jesus, as pessoas que não experimentaram de Jesus, foi pessoas que não tiveram objetivo ao se aproximar de Jesus. Todos que se aproximaram de Jesus, com objetivo em seu coração, eles experimentaram de Jesus. Nicodemos, quando chega capítulo 3 de João, diante de Jesus, ele tinha um objetivo de saber como herdar a vida eterna, né? Como fazer isso? Jesus olha para Nicodemos e diz o quê? Necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. O que eu quero dizer para você nessa noite com tudo isso, amado? Onde eu quero chegar com tudo isso? O Deus que eu sirvo, o Deus que eu tenho pregado, o Deus que eu tenho anunciado, é este Jesus. É este Jesus. Amados irmãos, nós precisamos entender
que quer nós passamos por dias bons, quer nós passamos por dias difíceis, quer nós choramos, quer nós nos alegremos, Ele está no controle de todas as coisas. Portanto, o texto, Paulo vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama e serve ao Senhor. Querido, eu não sei como você tem se aproximado de Jesus, mas eu tenho aprendido na minha vida que eu preciso me aproximar de Jesus, crendo que Ele está no controle de tudo. Porque quando eu creio que Ele está no controle de todas as coisas, quando eu creio que Ele verdadeiramente é poderoso sobre todas as coisas, eu entendo que as minhas lutas, Ele quer tratar algo comigo. Eu entendo que aquilo que Ele não pode remover diante de mim, Ele vai me ajudar a passar por aquilo. Se diante de mim não se abrir o mar, Ele vai me fazer andar por sobre as águas. Eu creio que se Ele não puder me livrar das covas dos leões, Ele vai descer lá na cova dos leões comigo. Eu creio que se Ele não puder me livrar do fogo, Ele vai descer no fogo comigo. Porque esse é o Deus que eu tenho pregado e que eu tenho anunciado. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, queridos irmãos. Nós temos falado muito sobre vida de oração. Nós temos falado durante as quarta-feiras sobre buscar ao Senhor. Mas uma coisa eu quero dizer a você. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa desenvolver um relacionamento com Deus. Mas tudo vai depender de como você vai se aproximar dEle. E às vezes, você não precisa de uma oração pré-elaborada. Às vezes você não precisa de uma oração batistal, né? Todos os requisitos de introdução, de contexto, de texto, né? De fechamento. É aquilo que está no teu coração, da tua intimidade. Eu estava orando com o Bernard hoje. E eu disse, Bernard, você ora? Ele falou, pastor, nunca orei, mas tudo tem a primeira vez. Ele desceu agora e eu falei assim, então ore, fale aquilo que tiver no teu coração. Que maravilha você ouvir uma oração desprendida de tudo que você já está acostumado. É a oração que sai do íntimo da alma, e não tem costume que nós temos. Ah, irmãos, como é bom isso. Como é bom você se aproximar de Deus e ter certeza que Ele está do seu lado. Como é bom você se aproximar de Deus e saber que Ele é contigo. Às vezes, irmãos, nós vivemos um momento da nossa vida, e eu confesso aos irmãos, que há um momento que nós estamos como essa mulher, rastejando, né? Essa mulher estava se rastejando, essa mulher do fluxo de sangue. Ela estava vivendo uns dias tão difíceis da história dela, que a força toda que ela tinha era para tocar em Jesus, e ela não podia nem mais ir andando no meio das pessoas, porque se ela fosse andando no meio das pessoas, as pessoas saberiam que ela estava ali, e as pessoas iam causar porque ela estava imunda, e provavelmente as pessoas já conheciam a história daquela mulher. Esse é o motivo que ela vai se rastejando, que ela toca na orla do vestido de Jesus, porque ela estava ali colocando toda a sua esperança de vida nesse que é Senhor, que é Salvador, que é galardoador, consolador, misericordioso. E eu quero dizer uma coisa para você que veio aqui nessa noite. Se você se aproximar de Jesus, crendo no seu poder e na sua autoridade, crendo que Ele não está com os ouvidos fechados para as suas orações, crendo que Ele responde todo aquele que o busca, eu quero dizer uma coisa para você: você pode experimentar de grandes coisas na presença de Deus. Às vezes, nós chegamos diante de Deus tão vazios, tão fracos, mas quando nós saímos cheios do poder de Deus. Há dias na minha vida que eu falo, Senhor,
eu não tenho força. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor me disse que estaria comigo. O Senhor me disse que seria o meu auxiliador. E eu posso sentir a presença de Deus renovando a minha vida. Eu não sei como é que você tem vivido isso. Eu não sei como você tem experimentado disso. Eu não sei quanto você tem investido da sua vida num relacionamento íntimo com Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você não tem intimidade com seu Deus, se você não tem amor, dedicação, prazer de estar na presença desse Deus, sua vida vai continuar vazia, triste e sem sentido. Mas quando Deus se aproxima da gente, quando você permite experimentar das virtudes do amor de Deus, das virtudes de Deus, Ele nos dá grandes coisas. E Ele tem grandes coisas para dar a você. Feche seus olhos e fale com Deus nesse momento. Fale com Deus, se coloque na presença dEle. Eu quero que você, nesse momento, possa trazer uma coisa à sua memória. A última vez que você foi até Deus, foi por quê? Para quê? E como você foi? A última vez, você já orou hoje aqui, você já se reuniu aqui com esses irmãos, mas o conteúdo da sua oração reflete o conteúdo da tua vida, do teu íntimo, do teu coração. Aquilo que a sua boca disse é aquilo que está dentro do teu coração. Se é, meu amado, eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho certeza que Deus vai responder a sua oração, ainda que seja no tempo dele, assim como foi na vida de Jairo. A oração foi respondida na casa de Jairo, mas não foi no tempo de Jairo, foi no tempo de Deus. E às vezes, ainda que pareça que não há mais esperança, que Ele não vai mais responder, que Ele não vai mais atender, Ele chega e aquilo que para você estava perdido, Ele faz nova todas as coisas. Porque foi assim que Ele fez com Jairo. As famílias de Jairo já choravam pelo velório, a família de Jairo já estava em planto pela perda daquela menina, e Ele chega e diz: essa menina só dorme, venha para cá. E Ele começa a restaurar a alegria daquela família naquele momento. Deus deseja restaurar a alegria do seu lar. Deus deseja restaurar a alegria da sua casa. Deus deseja quebrar todas as correntes espirituais que outrora trazendo espírito de tristeza, de angústia, assim como trouxe na vida daquele homem que estava acorrentado por Satanás. Um homem que não tinha mais vida, que era dominado por uma legião de demônios, mas Deus restaurou a alegria daquela família, mandando aquele homem de volta ao seu lar, um homem restaurado, transformado. Querido, aquela mulher que estava angustiada, sofrida com aquela enfermidade que a torturava, naquele dia ela se aproximou de Jesus com sinceridade e Deus restaurou a alegria da sua vida. Eu creio que Ele pode e Ele quer responder a sua oração, ainda que Ele esteja dizendo para você: calma, porque é do meu jeito. Ele vai responder a sua oração. Creia somente e verás a glória de Deus se manifestando sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a tua vida. Ah, Eterno, nós te louvamos, porque o teu Espírito, Pai, o teu Espírito renova todos os dias a tua palavra a nós. Oh Deus, esse texto, Pai, que por tantas vezes eu passei por ele, mas o teu Espírito falou profundamente ao meu coração nessa noite. E a minha oração, Deus, que o Senhor fale dessa mesma forma na vida dos meus irmãos, Pai. Que nós vivamos a simplicidade da intimidade contigo, Pai, nesse lugar. E que, ó Deus,
as nossas histórias sejam contadas, assim como essas histórias estão sendo contadas. Que as nossas histórias sejam contadas para o louvor da Tua glória, meu Pai. Que as nossas histórias sejam contadas pela ação do Senhor em nossa vida. Abençoa a vida dos meus irmãos. E ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor conhece aquilo que ainda nem chegou na nossa boca. Por isso, responde a oração de cada família, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.